Vamos lá, gente, vamos novamente falando um pouco sobre a nossa cultura, a nossa história, completar as frases de acordo com as atrações turísticas de Lagoa da Canoa. Em Lagoa da Canoa, tracinho e tracinho são marcas registradas com um conjunto de elementos envolvendo a contemplação de bens. Que tipo de bens? Tracinho e tracinho, que se tornaram atrações turísticas, entre eles o Memorial Mestre. É, esse trecho do texto, ele saiu ele está no livro em si. Aí o que que a gente vai pensar e mesmo a gente não lembrando o texto em si, exatamente, a gente vai pegar aquela informação essencial. Isso muito bem, Marilene, é exatamente isso. A primeira informação que a gente tem aqui de destaque é o memorial. Só temos um memorial. Então, o memorial é Mestre Antônio de Dedé, né? Aí nós temos aqui na letra C e na letra D, né? O, o mestre Antônio de Dedé. Os demais artistas destacados ali, Memorial Hermeto Pascoal não existe. Memorial Agnello Rodrigues não existe, né? Então a gente fica só em duas alternativas. E aí a gente vai analisar, né? Observa que aqui bens material e imaterial eles são iguais, né? Nas duas alternativas. Aí a gente vai ter que lembrar aqui a questão do destaque aí das marcas registradas. Aí olhando na letra C, fala em turismo e lazer, só que a marca registrada da nossa cidade é arte e cultura, né? A nossa arte e cultura é que há um destaque na nossa cidade, né? Através das manifestações culturais e através do artesanato em si. A gente responde questões desse tipo, pegando a informação que a gente tenha certeza para começar, né? A primeira informação que temos aí de definitiva é sobre o memorial. O memorial só tem um, né? Para quem vem fazer a prova de fora, uma questão dessa é dificílima, que não conhece a cidade, que não sabe, né, que existe. Então, a questão dessa vai ser na base do chutômetro, na base do chutômetro. E possivelmente as pessoas vão em cima do nome mais famoso. O nome mais famoso aqui, no caso, o Hermeto. Possivelmente, as pessoas vão em cima do nome mais famoso e vão chutar numa questão que tenha o Hermeto em si, né? Mas aqui na nossa questão, a resposta é letra D, referente a Lagoa da Canoa. Arte e cultura são marca registrada com um conjunto de elementos envolvendo a contemplação de bens material e imaterial que se tornaram atrações turísticas, entre eles o Memorial Mestre Antônio de Dedé. Esse é o texto da questão em si, aqui. Relacione a primeira coluna com a segunda, é, identificando as principais festividades da cidade de Lagoa da Canoa, né? Nós temos a festividade de São Maximiliano Maria Kolbe, a festividade de Nossa Senhora da Conceição, a festividade de número 3, Emancipação Política, e 4, festividade da Cavalgada, né? Aí o que é que nós temos? Grande manifestação religiosa em homenagem a Padre Cícero. Um, dois ou três ou quatro. Vamos aí, gente. Tem alguém aí ainda? Ou tô falando sozinho? Então vamos aí. Nós estamos falando Hein? aqui da grande manifestação religiosa em homenagem a Padre Cícero. Nós estamos falando da cavalgada, né? A cavalgada de Padre Cícero Romão.
É o item 4. Aí o que a gente observa? B, C e D. B, C e D permanecem no páreo, né? Segundo, festa do padroeiro. Festa do padroeiro está se referindo a padroeiro em si, como nós temos dois, nós temos uma padroeira e um padroeiro, está se referindo a Maria Kolbe, né? São Maximiliano Maria Kolbe. O 1, né? O item 1, aí fica C e D. Agora vamos à decisão, ou é 2 ou é 3 o próximo. Aí vem aqui, passo também, aniversário da cidade, é emancipação política, né? É emancipação política. Ficamos com a letra D como resposta, né? E por último, festa da padroeira, Nossa Senhora da Conceição, são festividades que atraem muitos visitantes e que esses visitantes movimentam o comércio local, né? Tem a sua importância porque auxilia no desenvolvimento do nosso município. Mas sempre lembrando, gente, fazer questões de várias alternativas que tenha verdadeiro ou falso, ou que tenha numeração, como é no caso dessa, né, relacionando uma coluna com a outra, a gente vai por eliminação e vai respondendo, né? Se tivesse a primeira fosse difícil e não soubesse, aí começava pela segunda, começava pela terceira, começava pela mais fácil, né? Para a gente é, conseguir solucionar de maneira mais prática, a gente conseguir a solução mais rápida, né? E com mais certeza, né? A nossa cidade e os seus governantes, né? Toda cidade autônoma precisa de governantes para administrar e para lutar pelos interesses e pelas necessidades dos cidadãos. Os governantes da nossa cidade são prefeitos e vereadores. Esses são eleitos pelo voto popular. Nossa cidade é administrada atualmente pela prefeita Tainá Correia de Sá Lúcio da Silva. Ela tem a responsabilidade de administrar os recursos do município e buscar melhorias para os cidadãos. Antes da atual gestão, nosso município foi administrado por outros 10 prefeitos. Tainá, no caso, foi a primeira mulher prefeita, né? Foi a primeira mulher prefeita. Tem que se destacar isso, né? Pode ser alvo de alguma questão também. Apesar que, como ela está no cargo atual, toda a questão relacionada ao nome dela é mais fácil, né? Para todo mundo, né? Porque, com certeza, quem mora fora vai pesquisar e vai saber quem é a prefeita atual, né? No caso. Mas, de qualquer forma, é bom a gente ter, lembrar dessas informações. Antes dela, passaram 10 prefeitos, né? 10 prefeitos, aí a pessoa pode dizer, mas tem 60 anos, como é que só tem 10 prefeitos? 10 prefeitos só dá 40 anos. Não, gente, mas tem prefeitos que foram reeleitos, tem prefeitos que tiveram 2 mandatos alternados, né? Então, é, pessoas que administraram, não é quantidade de mandatos, né? Foram 10 prefeitos e a Tainá, acho que é 10 com a Tainá, né? Mas a gente vai contabilizar já já. O primeiro prefeito do nosso município foi o senhor José Barbosa Ramos, prefeito interino, que a gente sabe que foi indicado pelo governador Luiz Cavalcante, né, na época, antes da eleição, que elegeu o senhor Antônio Francisco dos Santos, vovô, meu vovô, o primeiro prefeito eleito de Lagoa da Canoa, tendo como vice o senhor José Antônio de Melo, né, na parte lá que a gente iniciou os nossos estudos, não tinha destaque sobre o nome do vice, né? Agora, nessa parte final do livro, tem o destaque do nome do vice, né? Que pode surgir alguma pergunta sobre o seu José Antônio de Melo. Nesta eleição também se elegeram os primeiros vereadores da história da nossa cidade, né? A primeira Câmara de Vereadores foi eleita nessa primeira eleição. Quando o senhor José Barbosa Ramos assumiu, não foi indicado vereadores.
não houve vereadores durante aqueles 5 meses. Só o prefeito que organizou a questão da primeira eleição para depois ser instituído a sede do município, a prefeitura, e a sede do Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores. Aqui, como é que está essa imagem para vocês? Quem está no celular acho que vai estar pequena, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Melhorou um pouquinho aí, né? Me digam aí como é que vocês estão. Estão vendo, estão visualizando? Mas esse arquivo, vocês têm ele na. Esse arquivo está disponível para vocês, né, no grupo. Então, é, é interessante vocês, quem puder imprimir, imprime daquela forma, vários slides numa folha para economizar, porque senão fica muito grande, né? Mas aqui nós temos os destaques, ele tá destacando esses três nomes que são destaques, um por ser interino, um por ter sido o primeiro prefeito eleito, e a atual prefeita, que foi a primeira mulher eleita prefeita, né? Mas aqui tá separadozinho pela cronologia, desde 62 até 2024, que é a cronologia final, né? Para a história está sendo construída e em 2025 teremos outro nome. Em 62 a 63, lembrando que só foram 5 meses a, o mandato de José Barbosa Ramos foi indicado pelo governador, e essa indicação, esse mandato durou 5 meses. A gente tem que lembrar disso, e lembrar daquelas datinhas importantes. Qual foi a data que foi instituída a sede? 25 de janeiro de 63. Foi justamente a mesma data que foi tomado posse o prefeito eleito Antônio Francisco e o presidente da Câmara, que foi o presidente da Câmara, Mauro Vieira, né? Então, são nomes e são informações que a gente precisa guardar na nossa mente, né? José Barbosa Ramos teve 5 meses de mandato. Primeiro prefeito eleito, Antônio Francisco dos Santos, teve um mandato completo, de 62 a 68. Foram 6 anos de mandato, 6 anos de mandato, o primeiro mandato do nosso município. O segundo prefeito eleito foi o Aloysio Oliveira. Aloysio Oliveira, ele é pai do professor Reinaldo. Para quem não sabe, o pai do professor Reinaldo foi o segundo prefeito eleito do nosso município, né? Em 73, retornou Antônio Francisco dos Santos, foi até 76. De 77 a 79, João Angelino dos Santos. A João Angelino dos Santos é o pai da Ângela, esposa do Eudinho, marido da dona Neide, aqui da rua Arthur Justo. O seu João Angelino, ele tem 2 anos de mandato aí, que ele faleceu. O seu João Angelino faleceu enquanto era prefeito. Sofreu um acidente e veio a óbito, assumindo o Aurelino, o seu vice, na época, o senhor Aurelino Rodrigues de Paula, da comunidade de Mata Limpa, né, que chegou a ser prefeito novamente depois. Aí o seu Aurelino era o vice do seu João Angelino, que assumiu quando o seu João Angelino faleceu. 83, foi até 82 o Aurelino, né, que ele terminou o mandato do João Angelino, na realidade, né, que era um mandato que ele era o vice, né, de 77 a 82 era o mandato. Aí, como houve o falecimento do seu João, aí o Aurelino foi e terminou o mandato. Aí em 83 de 83 a 88, mais uma vez foram 6 anos de mandato, né? Foi o Manuel Rocha dos Santos, né? Eu acho que as pessoas não conhecem por esse nome, né? O que a gente sabe, o que ficou conhecido como o apelido, né? Zominho. O seu Zominho foi prefeito de 83 a 88. De 89 a 92 voltou Aurelino Rodrigues. Vocês observem, Antônio Francisco foi 2 vezes, Aurelino foi 2 vezes, né? Aurelino foi 2 vezes também, né?
Em 93 a 96, o doutor José Alberto de Oliveira foi o prefeito. De 97 a 2000, o doutor Lauro Pereira da Fonseca. O doutor Lauro foi o primeiro que teve reeleição. A reeleição foi instituída, acho que foi em 98, 96, 97 foi criada a lei da reeleição em 97. O doutor Lauro foi o primeiro candidato à reeleição do nosso município, e foi o primeiro a ser reeleito. Em 2005 a 2008, Jair Lira Soares. Em 2005 a 2008, repetir, aqui é 2008 a 2012. Não, 2009 a 2012. 2009 a 2012, o Jair Lira Soares foi reeleito. Aí, em 2013 a 2016, Álvaro Bezerra de Mello foi eleito. Em 2017 a 2020, Tainá Corrêa de Salúcio da Silva. 2021 a 2024, Tainá Corrêa de Salles da Silva foi reeleita. Uhum. Essa é a história dos governantes. Essa linha de tempo é importante a gente pelo menos ter uma ideia de ordem, né? Aqui vocês podem aqui colocar aqui nessa ordem, colocar a numeração. Primeiro, segundo, terceiro, aí foi quarto. Ordem de mandato, até o último, né? Mas vamos observar se realmente foram 10 pessoas antes. Álvaro, Jair, Lauro, Zé Alberto, Aurelino, Manuel Rocha, João Angelino, Antônio Francisco, Aloísio e José Barbosa. José Barbosa, 1, Antônio Francisco, 2, Aloísio, 3, João Angelino, 4, Aurelino, 5, Manuel Rocha, 6, José Alberto, 7, Lauro, 8, Jair, 9, Álvaro, 10. A Tainá, no caso, é a 11ª, né? A 11ª prefeita. O 11º prefeito, né? No caso, a primeira mulher prefeita do nosso município. Foram 10 pessoas antes dela, 10 homens antes dela, e ela se tornou a primeira mulher prefeita de Lagoa da Canoa. Essa numeração aqui fica bom, bacana, porque pode ir acompanhando por ordem cronológica, né? Quem foi o 10º prefeito? Será que vai vir uma questão assim desse tipo? Quem foi o 5º prefeito? Quem foi o 11º prefeito? Quem foi o 12º? Pode haver uma questão dessa forma. Eu vou fazer essa cronologia aqui, porque essa sequência depois eu salvo e boto no grupo novamente. E eu não tinha pensado em fazer essa cronologia, não. No caso, agora o mandato atual é o 16º mandato, né? É o 16º mandato atualmente. O 16º deixa a pessoa assumir, né? Vamos lá, vamos continuar. Temos uma questãozinha, questão 28. No dia, tracinho, foi empossado o primeiro prefeito. Instalado a sede do município no dia com a posse do primeiro prefeito eleito. Tem duas informações aqui que a gente, mesmo que a gente não lembre das datas, a gente tem duas informações aqui que a gente preenche já. Primeira, o primeiro prefeito, José Barbosa,
e o prefeito eleito, Antônio Francisco, né? Ele não pode esquecer essas datas, essas pessoas em si, essa ordem. Aí o que que ele pergunta? No dia, o dia que foi empossado o primeiro prefeito. Então, o dia foi no dia da emancipação, 28 de agosto, né? Foi o dia que o prefeito, a lei foi votada e o prefeito foi indicado pelo governador no dia 28 de agosto e assumiu mesmo. E o dia da sede, da instalação da sede, aí a nossa questão já nos dá logo na letra a nossa resposta em si. É esse tipo de questão que relata os fatos históricos sobre a emancipação, sobre a questão política do nosso município, a gente tem que se atentar a, a esses detalhezinhos das pessoas que foram, que são, né? As datas a gente lembrar, né? 28 de agosto foi a lei, que foi a indicação do prefeito, né? Do primeiro prefeito, José Barbosa Ramos. 25 de janeiro de 63 foi a instalação da sede, né? E a posse do prefeito Antônio Francisco dos Santos, né? Ó, uma questãozinha aqui para a gente raciocinar. Eu pulei aqui, eu pulei essa parte dos vereadores, não foi? A gente respondeu aqui, aí tem essa aqui, tem a parte do Poder Legislativo, né? Licença aqui, só um minutinho. Tem a parte do Poder Legislativo que eu tinha acabado, que eu acabei esquecendo, pulando, né? Pulando. Vamos falar um pouco do Poder Legislativo da nossa cidade. O Poder Legislativo de qualquer cidade é composto pelos vereadores, né? Até 2016, o Poder Legislativo de Lagoa da Canoa era composto por 9 vereadores. A partir das eleições de 2016, a Câmara de Vereadores passou a ter 11 vereadores. Entre os vereadores que formam o Poder Legislativo de uma cidade, um deles é escolhido de forma democrática para ser o responsável pelas orientações na elaboração das leis, presidir o plenário, dirigir os trabalhos, a quem é dado o título de presidente da Câmara. Ao longo do tempo, o nosso município teve vários presidentes do Poder Legislativo. Segue a lista com os nomes e com o respectivo ano de atuação, né? Aí, como presidente da Câmara, vocês estão visualizando bem aí? Bem pequeno, né? É porque são muitos, né? Ao todo são 20 e pouco. E aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 9 vezes 3 são 27. Mas tem repetições, né, gente? Tem repetições. Mas são 27 nomes na sequência do tempo, de 63 até 2024. Até 2024, né? São 27 presidentes que passaram, né? Alguns que demoraram um período de tempo maior que os outros, né? Aí o destaque aqui em cima está no primeiro presidente, né? Mário Vieira, a primeira mulher que foi eleita vereadora e a primeira mulher presidente da Câmara, Boa tarde. Maria Goretti. Pode falar. Eu vou sair, a minha bateria agora do meu telefone agora tá já no restinho. É ele. Agora não tem nem como fazer aqui. Vou ver se eu consigo botar aqui no computador. Se eu conseguir, eu vou continuar com a aula, senão a Tranquilo, tranquilo. Depois você assiste, vai estar gravado, eu coloco, tá ainda hoje eu bom, coloco lá tá no grupo. bom. Obrigada aí, viu? Nada, Tchau. tchau. Aí eu destaquei Mário Vieira de Souza, que foi o primeiro presidente. Maria Gorete Alves da Costa Fonseca foi a primeira mulher presidente e foi a primeira mulher eleita vereadora também. Lorival Leandro Gomes foi o primeiro presidente por 2 mandatos consecutivos. Foi o primeiro presidente por 2 mandatos consecutivos, Lorival Gomes, Leandro Gomes.
os três destaques em si, né? A gente tem aí de 63 a 66, aí acontece que a eleição a escolha do presidente da Câmara é de 2 em 2 anos, gente. Por isso que são muitos, né? Se fosse de 4 em 4 anos, mais ou menos seriam uns 10 presidentes, igual foi os prefeitos, que houve repetição. O presidente que foi mais de uma vez, vocês vão observar isso, né? E é interessante também colocar a sequência de primeiro, segundo, e na hora eu nem lembrei de fazer isso, mas é interessante a gente colocar essa sequência até para fins de estudo, a gente tem uma ideia, se pode ser que a questão venha a falar e falar na ordem que foi o presidente, quem foi o presidente, quem foi o quinto presidente, quem foi o 10º presidente, né, da Câmara do nosso município. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Vocês quando vocês imprimirem, você faz esse destaque do primeiro até o último, e o último aqui foi o atual, né? O atual, que é o Claudiano Miguel, o vereador Claudiano Miguel, que vai até 2024, né? Mas vamos lá. De 63 a 66 foi Mário Vieira, né? Foi o primeiro presidente. De 67 a 68 foi José Bezerra Leite. De 69 a 70 foi José Joaquim da Silva. 70 a 71, José Emiliano Correia. 71 a 72, 71 a 72, Antônio Francisco dos Santos. 73 a 74, Heloísio José dos Santos. 75 a 76, José Angelino dos Santos. 77 a 78, José Emiliano Correia. 79 e 80, Manuel Rocha dos Santos. 81 e 82, José Emiliano Correia. 83, 83, 83 e 84, José Joaquim Silva. 85 e 86, Manuel Farias de Paula. 87 e 88, José Pedro Ferreira. 89 e 90, Manuel Farias de Paula. 91 e 92, José Carlos Barbosa Leite. 93 e 94, Dimas José Gracindo. 95 e 96, Maria Gorete da Costa Fonseca. 97 e 98, Dimas José Gracindo, novamente. 99 e 2000, José Inácio dos Santos. 2001 e 2002, José Noel Fernandes da Silva. 2003 e 2004, Elialdo Ferreira Alves. 2005 a 2008, Lorival Leandro Gomes. 2009 a 2002, Lorival Leandro Gomes. 2013 a 2016, Edivaldo Saquil de Farias. 2017 a 2018, Jadielso Rodrigues. 2019 a 2020, Cícero Simonal. 2021 a 2024, Claudiano Miguel. Essa é a ordem dos presidentes da Câmara de Vereadores, né? Aí vem essa questãozinha: no dia tal, Antônio Francisco dos Santos foi empossado primeiro prefeito eleito e foi instalado a sede do município. No mesmo dia tomou posse a primeira legislatura da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa, tendo como seu presidente, como é o nome do presidente? Acho que só tem uma pessoa assistindo, só tá eu e você, Clédio, já é? Oxe, e eu, professor? Eu estou aqui também, professor. Marilene está aqui. Tem mais. Então é porque está escondido aqui. Eu pensei que só tava falando só com uma pessoa só, mas tem mais pessoas. Não. Muito bem, muito bem, muito bem. Pensei que estava sozinho.
Vamos lá, mas quem é o primeiro presidente da Câmara? A gente viu o destaque, né? Participou também da luta pela emancipação, né? Mário Vieira, né? Aí nós temos Mário Vieira. Mário Vieira na letra D, Mário Vieira na letra B e Mário Vieira na letra A. Aí qual foi a data que foi empossado o Antônio Francisco dos Santos? A data foi a mesma data da instalação da sede, né? A sede foi instalada 25 de janeiro. Muito bem. A letra D, a Marta já respondeu ali, olha. Muito bem, Marta. Foi dia 25 de janeiro. 25 de janeiro foi empossado o prefeito, primeiro prefeito eleito, e a primeira Câmara de Vereadores eleita, né? Juntamente o seu presidente escolhido foi o senhor Mário Vieira de Souza, né? Foi o prefeito empossado e o presidente da Câmara empossado. Olha, uma questãozinha complexa essa. A gente lembrar das datas, né, da ordem cronológica. Aqui é fácil lembrar que como é recente. O Jadielso é recente, né? A gente já vai por eliminação. O mais recente aqui, quem é? 2017, 2018. Quem é o mais recente aqui? O Jadielso, né? Então aqui a gente já sabe que o último aqui é 2. O último aqui é 2. Aí a gente olha aqui, tem letra E, a gente já diminui a nossa luta, né? Já diminui a nossa luta. Nós temos letra E e D. As outras alternativas, a gente nem precisa se preocupar, a gente tem que aprender a fazer prova. Tem que buscar o ponto mais simples. Um outro detalhe que é fácil também de lembrar é aqui a questão do Mário, né? Mário foi o primeiro. O primeiro foi quando? 63 a 62. A gente já respondeu a questão, tá vendo? A gente buscou duas informações fáceis. A gente não precisa nem memorizar os outros, tá entendendo como é fazer prova? Vocês estão compreendendo como é fazer prova? E em duas pessoas, dois nomes, dois presidentes fáceis de lembrar. O primeiro, a gente lembrar, começou em quando? Começou quando? 63, né? Começou em 63. Então, o primeiro é em 63. Fica fácil, né? E o outro mais recente, né? Quem é o mais recente aqui? Jadielson Rodrigues, né? Então, Jadielson Rodrigues é de quando? De 2017 para cá, né? Não, 2000 acho que é 2013 para cá, o Jadielson, né? Mas ele foi presidente quando? 2017, que é o mais recente aqui, ó. Tá entendendo como fazer prova? Aí a gente já descobriu que a nossa resposta é letra D. É letra D. Tá entendendo? Aí a gente já sabe aqui 2001, 2002 é o vereador Noel, 1967, 1968 é o vereador José Bezerra Leite, né? E em 95, 96 é Maria Gorete. 95, 96, Maria Gorete. Fecha 4, 5, 3, 1, 2. A nossa resposta. Mas a gente, necessariamente, a gente não precisa se aperrear quando vê uma questão desse tipo e não lembrar de todas as datas. E a gente analisar quais são os nomes destacados. E geralmente eles vão dar um destaque para o primeiro, para o atual, para que as pessoas tenham a possibilidade, e nas alternativas, já resolver. Foi o que aconteceu agora, né? A gente não precisou nem olhar, voltar lá na tela anterior para a gente buscar o ano a ano. A gente já descobriu, já tendo duas informações chaves. O primeiro e o mais recente, né? A gente consegue resolver a questão.
aqui, para a gente encerrar a aula de hoje, uma questãozinha que, essa questãozinha eu fiz depois que mandei para vocês, ó. Depois que eu mandei para vocês o arquivo, foi que eu acabei acrescentando a questão 30. Aí fica para a próxima, eu acrescento e mando para vocês de novo o arquivo. Mas a questão 30 diz, marque a alternativa incorreta. Lagoa da Canoa foi emancipada em 62. Aí a gente tem que ter cuidado quando é incorreta, para a gente não cometer o erro de responder, marcar certa, né? Porque o nosso cérebro condiciona a procurar a errada, né? Como para eliminar e achar a certa para marcar. Mas numa questão que é incorreta, que está buscando a incorreta, tem 4 certas e uma errada, que é a que a gente está procurando, né? A gente tem que destacar, grife o incorreta para não perder uma questão de graça, né? Aí, Lagoa da Canoa foi emancipada em 62, é verdade, né? Lagoa da Canoa pertenceu a Arapiraca antes da emancipação, também é verdade. José Lúcio de Melo foi o autor do projeto de lei que emancipou a cidade. É verdade? O estabelecimento da sede do município foi dia 25 de janeiro, verdade. O primeiro presidente da Câmara de Vereadores foi o senhor Mauro Vieira de Souza. Não foi José Lúcio de Melo, foi José Pereira Lúcio, o presidente o deputado que propôs o projeto de lei que nos tornou emancipada, que nos tornou cidade. Gente, obrigado pela participação de vocês. Eu vou encerrar hoje mais cedo, que eu vou acompanhar o sepultamento da Rafinha, que Deus coloque ela no bom lugar, né? E a gente que ficou por aqui, vamos continuar lutando nessa existência até o nosso retorno ao Pai, que é o destino de todos nós, mas que é triste e deixa todo mundo triste, né? Uma morte assim, um acidente assim, de repente, uma pessoa cheia de vida, mas que Deus conforte a família e que coloque ela num bom lugar, nenhuma das moradas do Pai, ela seja bem recebida lá, né, gente? Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo pela participação de vocês hoje. Mais tarde eu coloco na, eu coloco mais tarde eu coloco a aula no grupo, mas por conta do sepultamento eu vou sair um pouquinho mais cedo e vou acompanhar o sepultamento. Viu, gente? Vânia, desculpa aí, não é porque você chegou, não. Eu estava explicando aqui, mas aí mais tarde eu coloco no grupo a aula gravada, né? Mas eu vou sair mais cedo para acompanhar o velório e o sepultamento da menina, né? Da Rafinha, viu? Obrigado aí pela presença de todos e até a próxima. Deixa eu encerrar a gravação aqui.